Olá, vamos a mais uma videoaula. Nesse momento, a correção da lista de exercícios sobre PA, progressão aritmética. Também na descrição desse vídeo estará o link de acesso a esse exercício para aqueles que desejarem ter para fazer primeiro antes de seguir a correção. Correção dos exercícios de 6 a 10 da lista proposta de PA. Exercício número 6. Quantos termos tem uma PA? Então ele está querendo saber o N, ó, quantos termos tem uma PA? Ó, quantos termos tem uma PA? De razão 3, em que o primeiro termo é menos 5, e o último termo, que eu não sei, por isso que é AN, mas ele vale 16. Desculpa, eu não sei a posição que ele está, mas eu sei que ele vale 16. Então, se eu tentar representar, eu tenho aqui iniciando com menos 5. Obviamente, se a razão é 3, o próximo aqui é menos 2, assim vai indo até chegar, em dado momento, ao 16. Ok? Então, vamos descobrir em que posição esse 16 se encontra nessa sucessão que é a minha progressão aritmética. Então, eu tenho aqui o último termo, que ele está considerando que é 16, o primeiro, que é menos 5, o número de termos eu não sei, e a minha razão, que é 3. Trago o menos 5 para a minha esquerda, trocando o sinal, realizo a distributiva no lado direito, vou realizando as operações possíveis, né? Já somo aqui o 16 mais 5, já trago menos 3, 24 igual a 3n, n igual a 24 sobre 3, então n igual a 8. Então, ele ocupa a oitava posição. Então, temos aí já a resolução destes problemas. Próximo. 7. Quantos são os números naturais, então números naturais, menores que 98 e divisíveis por 5? Então aqui o problema já está colocando, né, as condições. Então o que são os números naturais primeiramente? Vamos recordar o ensino fundamental, os números naturais são estes aqui até ao infinito, ok? Começando com 0, em seguida ele vai aumentando de uma em uma unidade, ok? Pois bem, ele quer saber menores que 98, então 98 não entra, mas que sejam divisíveis por 5. Então, quais são os números divisíveis por 5, né? Nós temos aí o 0, nós temos o 5, temos o 10, temos o 15 e assim vai até o infinito. Mas estabelecendo isso dentro do problema, qual é o limite? Então, o limite é menor que 98. Mas como é que eu sei por onde vai começar? Pela condição do que eu sei o que é um conjunto de números naturais. Então, todo conjunto natural começa com 0. Então, eu não posso pegar números negativos. Então, para respeitar essa condição, ela vai começar com 0, porque é relativa à noção de conjunto natural. Eu não posso pegar o 98 porque a condição é menor que 98, e até porque 98 também não é divisível por 5. Então, o último elemento nessas condições é o 95. Então, eu tenho aqui o meu primeiro termo, tenho aqui o meu último termo, que eu não sei qual é a posição que ele ocupa. E qual que é a razão? Como é divisível por 5 ou múltiplos de 5, ele está modificando de 5 em 5. Né? Então, nós estamos recordando conceitos do ensino fundamental e de séries anteriores. Então, substituindo na fórmula geral da minha PA, eu tenho então o termo o último termo, 95, o primeiro e a razão. Então, vamos fazer as operações possíveis, fazendo a nossa distributiva aqui, para que a gente possa então encontrar em que posição está o último termo, assim automaticamente eu sei qual é o número de termos dessa minha PA. O menos 5 eu passei à minha esquerda, trocando o sinal, somando com 95, então aí eu já tenho 100 dividido por 5, então N é 20. Ou seja, se o 95 está na 20ª posição,
eu concluo que só existem 20 termos possíveis de serem múltiplos de 5 em menores que 98. Então eu retomo a questão principal do problema, que ele pergunta números menores que 98 que sejam divisíveis por 5. Então eu tenho apenas 20. Okay? Exercício número 8. Quantos números inteiros existem entre 100 e 500 que não são divisíveis por 8? Ótimo. Então nós vamos começar o problema pela negação. Então vamos iniciar o nosso problema aqui. Ou seja, vamos primeiro determinar quantos números são divisíveis por 8 e depois saber quantos números existem entre 100 e 500 e subtrair essa condição. Então, primeiro, eu tenho aqui entre 100 e 500. Então, eu vou iniciar o problema pela minha negação. Então, qual é o primeiro número que é divisível por 8? O primeiro número divisível por 8 nesse intervalo é o 104. E o último número antes de 500 dividido por 8 é o 496. Então, a partir daqui eu já estabeleço o meu A1 e aqui eu já estabeleço o meu AN. Retornando, vocês veem sempre a fórmula geral da minha PA, eu então substituo os valores que eu já analisei. Então, eu vou começar este problema, como eu disse anteriormente, pela negação. Por que a razão é 8? Porque eu estou vendo que são os divisores de 8, né? Ou múltiplo de 8. Então, a minha razão, neste caso aqui, a partir de 100, o primeiro número divisível por 8 é o 104. Então, neste momento, eu sei que a minha razão vale 8. Então, realizando as operações da expressão matemática, trago o 104 para a minha esquerda, trocando o sinal, e à minha direita eu faço a distributiva. Então, eu tenho aqui 392, que é igual a 8n menos 8. Vou trazer o meu menos 8 à esquerda, também trocando o sinal, assim facilita nossa resolução. Então, temos 400 igual a 8n. Então, n é igual a 400 dividido por 8. Isso aqui vai me dar 50. Então, a resposta não é 50, mas isso aqui são 50 termos divisíveis por 8. Então, eu descobri que entre 100 e 500 tem 50 números divisíveis por 8, mas ele quer não divisíveis por 8. Então, vamos fazer aqui a nossa análise, né? Então, podemos concluir que entre 100 e 500, quantos números existem? Então, existem, se eu subtrair, vão ter 400, porém eu tenho que introduzir o 100 que não foi adicionado. Então, 100 menos 500 dá 400. Mas por que 1? Porque eu tenho que adicionar o 100, que também faz parte. Então, logo, como eu sei que existem 50 números, que nós vimos anteriormente, existem 50 números divisíveis por 8, dentro de 401 números, eu vou subtrair 50 de 401, que isso vai me dar 351 números que não são divisíveis por 8, ok? Próximo. Interpolar 11 meios aritméticos. Então, já vimos um exercício a respeito disso, né? Interpolar é colocar entre polos, entre extremos, alguma coisa. No caso aqui, 11. Então, vamos adicionar aqui mais 11 termos. Então, o total de elementos, eu tenho 2, 1 e o 37, estão chegando agora mais 11, fazendo 13. Meu primeiro termo vai ser 1 e o meu último termo, como eu sei que tem 13, meu A13 vai ser 37. Então, sempre a gente escreve as fórmulas até ela ficar bem memorizada. Então, eu vou ter aqui meu AN, que no caso é o A13, é o último termo, meu primeiro termo, o número de elementos
é um 2 e chegaram mais 11, dão 13. Então, 37 menos 1, que é igual a 12 vezes R. 36 igual a 12R. R, 36 sobre 2, R vai me dar 3. Então, não vou fazer todos aqui, mas só para que a gente tenha a noção. Inicia-se com 1 e está somando de 3 em 3. Então, o próximo é 4. Somo mais 3, o próximo é 7. Somo mais 3, o próximo é 10. E assim vai sucessivamente até eu chegar, né, ao número 37. Então, ficando aqui, ó, os 11 termos, né, que ele havia pedido para que adicionássemos ou interpolássemos entre esses valores aí de 1 e 37. Exercício número 10. Agora vamos ver sobre a soma, né, dos 30 primeiros termos da nossa PA. Vamos agora identificar alguns elementos. Nós temos aqui o A1, que vale 2, temos o A2, que vale 5, e com dois termos em sucessão, eu acho a minha razão. Então, vamos já escrever todos os dados que eu possuo. O primeiro termo, o segundo termo e a minha razão. Então, o que vem a ser a soma, né? Qual que é a soma dos termos de uma PA? Então, ela é dada pela seguinte relação. Eu somo o primeiro e o último termo, divido por 2 e multiplico pelo número de termos, ok? Pois bem, então, a outra informação que está aqui, ó, 30 termos. Então, ele deu que o N vale 30. Então, pela fórmula simples, eu tenho o A1, não tenho a N. Então, este elemento aqui não se tem. E o restante eu tenho. Então, não posso dar continuidade na resolução, tendo em vista de que me falta o AN. Então, eu vou ter que ir em busca desse AN. Mas que AN que é esse? É o meu A30, porque se eu tenho 30 termos, eu preciso saber quem é esse último termo. Então, A30 vai ser igual a 1 mais N menos 1 vezes R, ok? Então, A30, que eu não sei quem é, o meu A1, que ele foi dado 2, N é o número de termo e a minha razão, que nós já descobrimos ali, que vale 3. Então, A30 é igual a 2 mais 29 vezes 3. A30 é igual a 2 mais 87. E A30 deu, então, 89. Então, o meu último termo vale 89. Então, vamos descobrir agora o valor da soma. Então, a soma, colocando novamente aqui a fórmula, vamos substituindo. Então, a soma dos 30 termos dessa PA vai ser 2 mais 89 dividido por 2 vezes o número de termos, tá? Bem, eu vou preferir simplificar primeiro 2 com 30, porque como eu tenho um produto aqui, esse 2 é denominador comum desses dois elementos. Então, a soma geral vai me dar 2 mais 89 dá 91, não mais, mas vezes, né? Vezes 15. Então, 91 vezes 15, isso aqui vai me dar que a soma geral dá 1.365, ok?